Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história de virada espetacular. Sabe, aquele momento em que uma das instituições mais poderosas do mundo se viu de frente com uma crise que podia acabar com tudo e decidiu que não ia cair sem lutar. E essa é a grande questão, né? Quando um poder gigantesco é colocado contra a parede, qual é a reação? É o fim ou é o começo de uma luta feroz? Porque o que a gente vai ver aqui foi exatamente isso. Um confronto de ideias que mudou o mapa do mundo para sempre. Então, vamos voltar no tempo. Imagina só, Europa, comecinho dos anos 1500. A Igreja Católica era, assim, o centro de tudo. Mandava na política, na cultura, na vida das pessoas. Mas, por baixo dos panos, estava rolando uma crise de confiança gigante, prestes a explodir. Peraí, como assim? Pagar o caminho para o céu? O que era essa tal de indulgência, afinal, e por que isso deixou um cara como Martinho Lutério e tanta gente tão revoltado? Soava meio que um ingresso VIP para o paraíso, só que vendido com dinheiro de verdade? Pois é, a coisa era polêmica. As indulgências eram basicamente um documento que a igreja vendia prometendo perdoar pecados e diminuir o tempo que uma alma ficaria no purgatório. Para o Lutero, isso era corrupção pura. Mas se a gente olhar pelo lado da igreja, a questão era outra. Essas novas ideias que estavam se espalhando não eram vistas como uma reforma, eram algo bem mais perigoso, um desvio da fé. Um desvio? E que nome eles davam para isso? O que significa heresia exatamente? Heresia era qualquer ideia que batesse de frente com o que a igreja ensinava como verdade absoluta. E olha, eles levavam isso muito, mas muito a sério. Dá uma olhada nessa citação antiga do Manual dos Inquisidores. Não era só discordar de um detalhe. Qualquer oposição à interpretação oficial da Bíblia ou das regras da igreja era vista como um ataque direto. Era uma linha que, para eles, ninguém podia cruzar. E com essa ameaça protestante crescendo, a igreja não ficou só assistindo. Pelo contrário, ela montou um plano de resposta gigante, super estratégico, e esse grande movimento de reação ficou conhecido como a Contra-Reforma. Ah, então o plano era tipo, vamos arrumar a nossa casa e ao mesmo tempo partir para o ataque. Uma estratégia dupla, então. Exatamente. A Contra-Reforma se baseou em 3 pilares. O primeiro, a reforma interna. Eles sabiam que precisavam acabar com coisas como a venda de indulgências para recuperar o respeito. O segundo, reafirmar os dogmas. Ou seja, em vez de ceder, eles bateram o pé nas suas crenças mais importantes. E o terceiro, oposição direta ao protestantismo. Uma campanha para frear, contudo, o avanço das novas ideias. Mas como se organiza uma coisa desse tamanho? Não dava para mandar um zap pro pessoal e combinar, né? De jeito nenhum. O cérebro de toda essa operação foi uma das reuniões mais longas e importantes da história da igreja, o Concílio de Trento. E só para ter uma noção do tamanho do esforço, o concílio não foi um evento de um fim de semana. Foram várias reuniões espalhadas ao longo de 18 anos. Isso mostra que não foi uma solução rápida, mas um processo super pensado para redefinir os rumos do catolicismo dali para frente. E as decisões que saíram de lá foram gigantescas. Primeiro, atacaram a raiz da revolta. A venda de indulgências foi proibida de vez. Segundo, o poder do Papa foi reforçado como chefe supremo. Terceiro, tentaram impedir que reis ficassem se metendo nos assuntos da igreja. E por último, uma decisão que ecoa até hoje. Eles reorganizaram e fortaleceram um tribunal para caçar hereges. Uau! Então eles realmente proibiram a venda de indulgências. Mas, espera um pouco, estabelecer a Inquisição? Isso soa bem pesado. Exato. Uma Inquisição, isso não é algo ruim. Essa é a pergunta de milhões. Para a igreja da época, era visto como um jeito necessário de proteger a fé. Já para quem era acusado, claro, era um sistema de medo e perseguição. Vamos ver como esses mecanismos de controle funcionavam. Oficialmente, o Tribunal do Santo Ofício, que a gente conhece como Inquisição, era como um sistema de justiça da própria igreja. A missão dele era investigar, julgar e dar a sentença para qualquer pessoa acusada de heresia. Era o jeito de garantir que as novas regras de Trento seriam seguidas à risca. Entendi. Então a Inquisição ia atrás das pessoas. Mas e as ideias em si? Como se controla o que as pessoas pensam ou leem? Ótima pergunta. E é aí que entra a segunda grande ferramenta de controle da Contra-Reforma. A igreja sacou que não adiantava só punir as pessoas. Era preciso controlar a fonte dessas ideias perigosas, os livros. E para isso, eles criaram o Index Librorum Prohibitorum, basicamente a lista de livros proibidos. Pensa nisso como a primeira grande política de moderação de conteúdo da história. Era uma lista oficial de livros que os católicos não podiam ler, ter em casa ou espalhar por aí.
E claro, os textos do Lutero e de outros reformadores estavam no topo da lista. Ser pego com um desses livros podia te levar direto para um julgamento na Inquisição. Caramba! Então aquela imagem clássica de fogueiras gigantes de livros, isso acontecia mesmo? Eles saíram queimando tudo que estava no índex? Essa imagem é muito forte, mas a realidade era um pouco diferente. Sim, aconteceram queimas de livros, mas o grande objetivo do índex não era destruir cada cópia. A função principal era ser uma arma de censura. Era um jeito de avisar: ler isso aqui é perigoso para sua alma e pode te trazer problemas sérios. O controle da informação e o medo eram muitas vezes mais eficientes que o fogo. Certo, entendi a estratégia. Arrumar por dentro, se fortalecer e reprimir a oposição. A grande pergunta é, no fim das contas, esse plano de retomada deu certo? Qual foi o resultado de tudo isso? O legado foi gigante e cheio de contradições. Por um lado, funcionou. A Contra-Reforma fortaleceu a Igreja, acabou com parte da corrupção e deu uma nova identidade para o catolicismo. Mas, por outro lado, a repressão aumentou a briga e causou guerras religiosas terríveis na Europa. E o impacto fora da Europa foi enorme. Parte da estratégia de combater o protestantismo foi levar a fé católica para novos lugares, o que resultou num esforço gigantesco de missões no Novo Mundo, catequizando os povos indígenas nas Américas. E a igreja não usou só a força, ela usou a cultura de um jeito muito inteligente. O estilo barroco, com aquela arte super dramática, cheia de emoção e grandiosidade, foi bancado pela igreja para impressionar e reconquistar os fiéis. As igrejas viraram um show de arte, com pinturas e esculturas que contavam histórias de santos e mostravam o poder da fé católica de um jeito que todo mundo, até quem não sabia ler, conseguia sentir. Uau! Então, no fim, não dá para botar num rótulo só. Foi uma reforma por dentro, mas também uma repressão por fora. Um movimento que fortaleceu a fé de milhões, mas que ao mesmo tempo perseguiu e silenciou muitos outros. Exatamente. A pergunta que fica no ar é essa. Afinal, a Contra-Reforma foi mais uma reforma ou mais uma repressão? E talvez a resposta seja que ela foi as duas coisas ao mesmo tempo. É essa complexidade que faz dela um dos momentos mais importantes e fascinantes da nossa história.